Olá, alunos do sexto ano. Estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade à semana 5 e hoje vamos falar sobre problemas envolvendo MMC e MDC. Então, na aula passada, a gente aprendeu a encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de dois ou mais números, né? E hoje a gente vai dar continuidade à aula passada, só que a gente vai aplicar o MMC e o MDC dentro de problemas de matemática. Então, quando que a gente usa o MMC e o MDC? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem quando que a gente vai aplicar o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum nos problemas de matemática. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. 3 ônibus realizam viagens entre 2 pontos turísticos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9 dias. Se tais ônibus partirem juntos, depois de quantos dias sairão juntos novamente? Então, os 3 ônibus, eles partem juntos, certo? De um certo ponto turístico. O primeiro, ele parte a cada 4 dias. O segundo, a cada 6 dias. E o terceiro, a cada 9 dias. Então, cada um tem um período diferente para partir daquele mesmo ponto, certo? Só que se eles estão partindo juntos hoje, certo? Vai ter um dia que vai coincidir novamente dos 3 se encontrarem no mesmo ponto, certo? E dos 3 saírem juntos novamente no mesmo ponto. E toda vez que isso acontece, para a gente saber de quanto e quanto tempo isso acontece, a gente acha o mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 9. Por quê? Porque o primeiro ele parte a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9 dias. Então, para eu saber depois de quantos dias que eles irão sair juntos novamente, a gente acha o mínimo múltiplo comum, tá? Então, toda vez que a gente tiver problemas desse tipo, a gente calcula um mínimo múltiplo comum. Por exemplo, igual a gente usa muito nos medicamentos, né? Você vai no médico, ele receita para você 3 remédios. Uma para você tomar de 4 em 4 horas, o outro de 8 em 8 horas e o outro de 12 em 12 horas, né? Você chega na sua casa, você toma os 3 remédios juntos. Só que depois, a próxima vez que você for tomar o remédio, você não vai tomar os 3 juntos. Por quê? Porque um é de 4 em 4 horas, o outro é de 8 em 8 horas e o outro é de 12 em 12 horas. Então, mas vai ter alguma vez que você vai tomar os 3 juntos novamente, certo? Você chega na sua casa, você toma os 3 juntos, certo? Só que depois, na segunda vez que você for tomar o comprimido, você não vai tomar os 3 juntos. Por quê? Porque depois de 4 horas você vai tomar um, depois de 8 horas você vai tomar outro, e depois de 12 horas você vai tomar o outro, né? Mas vai ter um momento em que você vai tomar os 3 juntos, vai coincidir de tomar novamente os 3 juntos. Para eu saber depois de quantas horas isso acontece, a gente acha o mínimo múltiplo comum. Então, sempre problemas desse tipo, a gente calcula achando o mínimo múltiplo comum, tá? Só que agora a gente vai resolver esse probleminha aqui, que é do ônibus, né? Que eles saíram juntos. Só que cada um tem um período diferente que ele sai daquele ponto turístico, certo? Que ele sai de viagem, cada um tem um período diferente que ele sai daquele ponto, né? E um é de 4 em 4 dias, o outro é de 6 em 6 dias e o outro é de 9 em 9 dias. Então, para saber quando que eles vão partirem juntos novamente, a gente acha o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 9, certo? Aí a gente vai aplicar, para achar o mínimo múltiplo comum, a gente vai resolver daquela maneira que a gente aprendeu na aula passada. Então, para quem não está lembrado, assista novamente a videoaula da semana 5, parte 1, tá? Porque essa é a parte 2 já.
Então, quando eu estou achando o mínimo múltiplo comum, eu vou ver qual desses números que dá para dividir. A gente vai fatorar, né? Lembra da fatoração por números primos? Eu vou dividir pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2. Algum desses números, 4, 6 ou 9, é divisível por 2? Sim, né? O 4 e o 6 são divisíveis por 2. Por quê? Porque o 4 e o 6 são números pares, né? E todo número par é divisível por 2. Então, eu vou dividir por 2, coloco o 2 aqui e vou fazer a divisão. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 9 não é divisível por 2, porque o 9 é um número ímpar. Então, se ele não é divisível por 2, eu vou repetir ele aqui, vou descer ele aqui, certo? Aí eu vou ver se tem algum desses números aqui que ainda é divisível por 2. Sim, o 2, não é? Então, eu coloco o 2 novamente. Eu vou dividir por 2 até não dar mais para dividir. Aí, 2 dividido por 2 dá 1. 3 não é divisível por 2, então eu repito ele, o 9 também repito, certo? Aí, agora não dá mais por 2, agora eu tenho 3 e o 9, né? Então, 3 e 9 não é divisível por 2 porque eles são ímpares, né? E só é divisível por 2 número par, né? Então, 3 e 9, a gente vai ver se dá para dividir, se é divisível, pelo próximo número primo depois do 2. Qual que é o próximo número primo depois do 2? É o 3, não é? Então, é divisível por 3, sim. Então, 1, a gente repete. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, né? Ainda tem algum número que é divisível por 3 ainda? Sim, o 3, não é? Então, coloco o 3 novamente. O 1 a gente repete. 1, repito. 3 dividido por 3, 1. Quando a divisão dá todo 1 aqui, acabou a fatoração, tá? Quando o resultado da divisão der tudo 1, acabou. E a gente vai multiplicar esses fatores primos aqui, olha. Esses números primos que a gente dividiu, a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o mínimo múltiplo comum aqui, o mínimo múltiplo comum deu 36. Então, está perguntando, se tais ônibus partirem juntos, depois de quantos dias sairão juntos novamente? Depois de 36 dias, né? Então, resposta após 36 dias, certo? Agora, vamos para o outro exemplo. Renata precisa tomar 2 remédios, A e B. O remédio A tem que ser tomado de 4 em 4 horas e o remédio B de 6 em 6 horas. Às 8 horas, Renata toma os 2 remédios juntos. Qual o próximo horário em que isso irá ocorrer novamente? Então, aqui, toda vez que eu quero saber, a próxima vez que isso vai acontecer novamente, que vai coincidir de tomar os 2 remédios novamente, a gente acha o mínimo múltiplo comum. Então, se um é de 4 em 4 horas e o outro é de 6 em 6 horas, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Tá? Toda vez que eu tenho um evento e eu quero saber, e ele tem um determinado período cada evento, e eu quero saber de quanto em quanto tempo isso acontece simultaneamente, quer dizer, os dois juntos, a gente acha o mínimo múltiplo comum, tá? Então, vamos fatorar o 4 e o 6. Primeiro, eu vejo se tem algum deles que dá para dividir por 2, que é o menor número primo. Sim, né? Os 2 dão para dividir por 2. Coloco o 2 aqui e vou dividir. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Algum deles ainda é divisível por 2? Sim, o 2, não é? Então, vou dividir por 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Então, eu vou repetir ele. Algum deles ainda dá por 2? Não.
agora, se não tem como mais dividir por 2, eu vou tentar ver se tem algum que é divisível pelo próximo número primo depois do 2. Qual que é o próximo primo depois do 2? É o 3. Então, 3 é divisível por 3, então, vou colocar o 3 aqui e vou dividir. Repete o 1, 3 dividido por 3 dá 1. Quando tiver tudo 1 aqui, acabou a fatoração. E agora a gente vai multiplicar os números primos que a gente dividiu. 2 vezes 2, que a gente fez, que foram divididos, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, de 12 em 12 horas, isso quer dizer o quê? Que de 12 em 12 horas, eles vão tomar juntos os dois, ela vai tomar os 2 remédios juntos, certo? De 12 em 12 horas. Então, se às 8 horas Renata toma os 2 remédios juntos, qual o próximo horário em que isso ocorrerá novamente? Então, vai ser depois de 12 horas, não é? Então, às 8 horas ela tomou os 2 juntos, né? Depois de 12 horas, ela vai tomar os 2 juntos novamente. Então, 8 mais 12, que é igual a 20. Então, após 20, então, o próximo horário que isso ocorrerá novamente será às 20 horas, né? Se é de 12 em 12 horas, que vai coincidir dela tomar os 2 juntos, se ela tomou às 8 horas da manhã, o próximo horário será às 8 horas da noite, que são as 20 horas, certo? Então, a resposta é 20 horas, certo? O próximo horário. Porque está perguntando o próximo horário. Quando a gente achou aqui o mínimo múltiplo comum, isso quer dizer que de 12 em 12 horas ela vai tomar os dois remédios juntos. De 12 em 12 horas isso vai acontecer. Se ela tomou às 8 os 2 juntos, o próximo horário será 8 mais 12, porque depois de 12 horas que isso acontece novamente. Então, que são 20 horas, certo? 2 rolos de arames, um com 300 metros e outro com 360 metros de comprimento, precisam ser cortados em pedaços iguais e com o maior comprimento possível. Quantos pedaços serão obtidos? Olha, agora não é mínimo múltiplo comum mais. Por quê? Porque agora não está falando de acontecer juntos, do ônibus partir do mesmo ponto, dos 3 ônibus partirem do mesmo ponto, quando que isso vai acontecer novamente. Não está falando de períodos em que ocorre de 3 acontecerem simultaneamente e depois de quanto tempo que isso acontece. Não está falando disso. Então, agora não é mínimo múltiplo comum. Vamos ver. 2 rolos de arames, um com 300 metros e outro com 360 metros de comprimento, precisam ser cortados em pedaços iguais e com o maior comprimento possível. Se eu vou cortar o rolo de arame em pedaços iguais, se eu estou cortando em pedaços iguais, eu estou fazendo o quê? Uma divisão, não é? Toda vez que eu estou cortando em pedaços iguais, eu estou dividindo, não é? E com o maior comprimento possível. E eu quero o maior comprimento possível, certo? Então, eu vou achar o máximo divisor comum. Quer dizer, o máximo divisor comum entre 300 e 360, que eu vou cortar em pedaços iguais com o maior comprimento possível, certo? Então, quando eu estou achando o MDC, o máximo divisor comum de 300 e 360, eu estou achando o comprimento, quanto que vai medir cada pedaço, tá? Porque eu estou achando o máximo divisor comum, que eu não quero o maior comprimento possível. Se eu quero o maior comprimento possível, quando eu estou achando o máximo divisor comum, eu estou achando o comprimento, tá? Só que está perguntando quantos pedaços serão obtidos. Depois que eu achar o máximo divisor comum, eu vou ter o comprimento de cada pedaço. Para saber quantos pedaços que serão obtidos, eu vou ter que dividir o total que eu tenho pelo comprimento de cada pedaço para saber quantos pedaços, certo? Então, vamos primeiro achar o máximo divisor comum de 300
e 360. Nós aprendemos na aula passada que tem dois métodos da gente achar o máximo divisor comum. Tem da fatoração, da decomposição simultânea e tem da decomposição separado, né? De achar de cada um separado, de 300, depois de fatorar primeiro 300, depois 360. Só que eu acho mais fácil os dois juntos, tá? Mas vocês podem usar qualquer um do método. Se tiver alguma dúvida, assistam a aula da semana aula passada, né, dessa semana, a aula dessa semana ainda, da semana 5, só que a parte 1, tá? Então, vamos fatorar. Para achar o máximo divisor comum, a gente vai fatorar eles dividindo por números primos, certo? Sempre começando pelo menor número primo. Algum deles dá para dividir por 2, que é o menor número primo que a gente tem? Sim, o 300 é divisível por 2 e o 360 também, porque os dois são números pares. Então, os dois dão para dividir por 2. Como os dois são divisíveis por 2, eu vou colocar o 2 aqui e eu vou destacar ele, por quê? Porque ele é o divisor comum dos dois, né? Toda vez que der para dividir, que os dois números aqui que eu estou procurando, que eu estou dividindo, der para dividir pelo mesmo fator primo, a gente destaca, porque ó, eu vou destacar porque depois eu vou multiplicar os fatores comuns que eles tiveram, tá? Então, 300 e 360 são divisíveis por 2. Então, coloco 2, vou destacar ele porque o 2 é o divisor comum dos dois, certo? E agora eu vou dividir. 300 dividido por 2 dá 150. E 360 dividido por 2 dá 180. Vamos mudar a cor aqui. 180. 150 e 200 ainda são divisíveis por 2? São. Os dois são divisíveis por 2. 150 é divisível por 2 porque ele é par. E 180 é divisível por 2 porque ele é par também. Então, eu vou colocar o 2 novamente aqui para fazer a divisão, tá? Vou destacar o 2, por quê? Porque ele é o fator comum entre 150 e 180, né? Então, é o número primo, que é o fator comum dos dois. Então, vou destacar, porque depois a gente vai multiplicar os fatores comuns, tá? Então, vamos lá. 150 dividido por 2 dá 75. E 180 dividido por 2, 90. Vamos ver se algum desses aqui ainda é divisível por 2. Sim, o 90, né? O 75 não, porque o 75 é ímpar, mas o 90 é divisível por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui, que eu vou dividir por 2 o 90. Só que agora eu não vou destacar o 2. Por quê? Porque o 2 ele não é fator comum dos dois, né? O 2 ele deu para ele vai só o 90 que é divisível por 2. O 75 não. Então, eu não vou destacar ele não. Então, 75 não é divisível por 2, eu repito ele. 90 dividido por 2 dá 45, certo? Vamos ver se tem algum deles que ainda dá por 2. Não, a gente tem agora 75 e 45. Os dois são números ímpares, então não são divisíveis por 2. Aí a gente vai ver se dá para dividir pelo próximo número primo depois do 2. Qual que é o próximo primo depois do 2? É o 3, não é? Então, vamos ver. Lembra da regrinha de divisibilidade por 3? Quanto que a gente sabe que se um número é divisível por 3? Somando os algarismos, né? Ó, 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3, então 75 também é divisível por 3. Se eu somar 45, somar os algarismos, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3, não é? Então, 45 também é divisível por 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui e vou destacar ele, por quê? Porque o 75 é divisível por 3 e o 45 também. Então, ele é fator comum dos dois, não é? Então, vou destacar.
75 dividido por 3 dá 25. E 45 dividido por 3 dá 15. Ainda tem algum deles que ainda é divisível por 3? Sim, o 15, né? O 25 não, mas o 15 sim. Então, eu vou colocar o 3 aqui, vou dividir por 3 até não dar mais. O 25 não é divisível por 3, então eu repito. 15 dividido por 3 dá 5, certo? Aí vamos tentar agora por 5. Por quê? Por 3 mais. Então, 25 é divisível por 5 e 5 é divisível por 5. Então, vou colocar o 5. Vou mudar a cor desses daqui. O 3 aqui mudou de cor, tá vermelho, mas não era para ele estar vermelho não, viu, gente? Por quê? O 3 aqui, ele não é fator comum dos dois, ó. Só o 15 que deu para dividir por 3, o 25 não, tá? Agora o 5, ele vai continuar, ele vai ficar destacado, porque o 5, ele é fator comum do 25 e do 5, né? O 25 é divisível por 5 e o 5 também. Então, ele vai ficar destacado. Agora, 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Ainda dá por 5? Sim, o 5 é divisível por 5, né? Não vou colocar o 5 aqui de vermelho, porque ele não vai estar destacado. Esses daqui não é para ficar de vermelho. Ele não vai estar destacado, por quê? Porque o 5 aqui, ele não é fator comum dos dois, olha. Né? Ele não é fator comum dos dois. Só o 5 que dá para dividir por 5, não é? O 1 não. Opa. Então, vamos lá. 5 dividido por 5, 1. E repete o 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, né? Quando a divisão dá tudo 1, acabou a fatoração. E agora, a gente vai, para achar o máximo divisor comum, a gente vai multiplicar os fatores comuns. Né? Então, esses comuns são esses de vermelho que eu coloquei aqui. Ó, o 2 aqui, por quê? Porque o 300, 360, os dois deram para dividir por 2, né? São divisíveis por 2. Aqui eu coloquei o 2 de vermelho também, por quê? Porque ele é fator comum de 150 e de 180. Porque 150 e 180 são divisíveis por 2, certo? Aqui eu não coloquei o 2 de vermelho, por quê? Porque ele não é fator comum dos dois. Né? Só o 90 que é divisível por 2, 75 não. Aqui o 3 está de vermelho, destaquei ele, por quê? Porque ele é fator comum do 75 e do 45. 75 é divisível por 3 e 45 também, certo? Aqui o 3 não está de vermelho, ele não está destacado, porque só o 15 que é divisível por 5, o 25 não. Aqui o 5 está de vermelho, ele está destacado, porque ele é fator comum, ó. O 25 é divisível por 5 e o 5 é divisível por 5 também, certo? E aqui o 5 não está destacado porque ele não é fator comum dos dois. Só o 5 que é divisível por 5, o 1 não, tá? E agora, para achar o máximo divisor comum, o MDC, para achar o MDC de 300 e 360, eu vou multiplicar esses fatores comuns aqui que eu coloquei em vermelho destacado. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes o 3 aqui, ó. 2 vezes 2 vezes o 3 aqui, que tá de vermelho também, vezes o 5. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Certo? Então, o máximo divisor comum de 300 e 360 é igual a 60. Isso quer dizer o quê? Que quando cortou esses pedaços em tamanhos iguais, né? Com o mesmo comprimento, sendo o maior comprimento possível, como falou, com o maior comprimento possível, esse comprimento é quanto? 60 metros, né? Porque foi dado em metros o comprimento aqui, ó. Então, esse aqui é 60 metros, tá? Então, cada pedaço tem 60 metros. Agora, não está perguntando o comprimento de cada pedaço, está perguntando o quê? Quantos pedaços serão obtidos, não é? Então, para eu saber quantos pedaços
serão obtidos, eu vou ter que pegar o total do comprimento que eu tenho, né? Porque eu tenho 2 rolos de arames, um com 300 metros e o outro com 360. Se eu somar o comprimento dos dois, vai dar 300 mais 360, 300 mais 360 vai ser igual a quanto? 660, né? 660 metros, certo? Agora, para eu saber quantos pedaços serão obtidos, eu vou ter que pegar o total, que é 660 metros, e dividir pelo comprimento de cada pedaço para saber quantos pedaços que eu tenho. Então, eu vou acrescentar mais um slide aqui para a gente fazer a divisão. Então, eu vou pegar os 660 metros, que é o total que eu tenho, vou dividir pelo tamanho de cada pedaço, o tamanho de cada pedaço é 60, para achar quantos pedaços que eu tenho, certo? Porque esse 660 metros foi dividido em pedaços de 60 metros, né? Então, vamos fazer a divisão agora. Se eu pegar o 6 não dá para dividir por 60, porque o 6 é menor. Então, eu vou pegar o 66 e dividir por 60. 66 vai dar para dividir por 60, porque 66 é maior, né? 66 dividido por 60, eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 60, que vai dar 66 ou próximo de 66. Vai ser o 1. 1 vezes 60, 60. Aí eu ponho 60 aqui e vou subtrair. 66 menos 60. Quanto que vai dar 66 menos 60? Vai sobrar 6. Aí agora eu vou descer o zero aqui, que eu não usei ele. Vou colocar ele de vermelho aqui para mostrar que eu estou descendo o zero. Aí eu descendo o zero, formou que número com o resto? 60. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 60, 60. Coloca 60 aqui. 60 menos 60, 0. 60 menos 60, 0. Tem algarismo para descer agora? Não, porque o 0 aqui eu já desci ele, não tem um outro aqui depois do 0. Então, quando eu dividi 660 dividido por 60, deu 11 e sobrou 0. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho 11 pedaços. 11 pedaços de 60 metros cada, certo? Então, quantos pedaços serão obtidos? Vou colocar a resposta aqui. Serão obtidos 11 pedaços, certo? Então, quando eu estou achando o máximo divisor comum aqui, eu não estou achando a quantidade de pedaços, tá? Eu estou achando o tamanho de cada pedaço, porque falou com o maior comprimento possível. Então, eu estou achando o tamanho de cada pedaço, tá? Para eu achar quantos pedaços, eu somo o total do comprimento que eu tenho e divido pelo tamanho de cada pedaço, pelo comprimento de cada pedaço, certo? Agora, vamos para mais um probleminha aqui. Em uma escola, o sexto ano A, com 30 alunos, o sexto ano B, com 24, e o sexto ano C, com 18, organizaram uma competição que contou com a participação de todos os alunos. Cada turma formou suas equipes. Todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível deles, certo? Cada equipe tinha o mesmo número de alunos e o maior número possível de alunos. Quantos alunos havia em cada equipe? Se eu peguei as turmas, né? Então, as turmas foram divididas em equipe, né? Cada turma foi dividida em equipes e todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível deles. Então, se eu estou dividindo com o maior número possível, eu vou achar o máximo divisor comum. Toda vez que eu estiver fazendo uma divisão com o maior número possível, eu acho o máximo divisor comum para saber o quê? Quando eu estou achando o máximo divisor comum, eu quero saber quantos alunos que eu vou ter em cada equipe,
certo? Porque por que eu vou achar o número de alunos quando eu estou achando o máximo divisor comum e não o número de equipes? Porque o que é o maior número possível? É o maior número possível de alunos. Olha, todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível, certo? Se cada equipe tinha o maior número possível de alunos, quando eu acho o máximo divisor comum, eu estou achando o número de alunos que eu tenho em cada equipe, tá? Então, vamos lá. Eu vou achar o máximo divisor comum de 30, 24 e 18. Aí, na letra A, está perguntando quantos alunos havia em cada equipe. Então, quando eu estou achando o máximo divisor comum, eu vou estar achando o número de alunos que eu tenho em cada equipe, tá? De 30, vamos lá, 30, 24, né? Em uma turma eu tenho 30 alunos, na outra 24 e na outra 18. 30, 24 e 18. Vamos achar o máximo divisor comum. Vamos fatorar por números primos. Sempre começando pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2. 30, 24 e 18 são divisíveis por 2? São. Os 3 são divisíveis por 2. Porque o 30 é par, o 24 é par e 18 é par. Então, os 3 são divisíveis por 2. Então, eu vou destacar o 2 aqui. Por quê? Porque ele é divisor comum dos 3, né? E vamos dividir. 30 por 2 dá 15. 24 dividido por 2, 12. E 18 dividido por 2 dá 9. Agora, vamos ver se ainda tem algum deles que é divisível por 2. Sim, o 12, né? O 12 é divisível por 2, porque o 12 é par. Mas só o 12 que é, né? O 15 não é divisível por 2 e nem o 9. Então, eu vou colocar o 2 aqui, só que eu não vou destacar o 2, porque ele não é divisor comum dos 3, né? Ele só é o divisor do 12. Então, vamos. O 15 não é divisível por 2, então eu repito ele. 12 dividido por 2, 6. 9 é divisível por 2? Não. Repito ele, certo? Vamos ver se tem ainda algum número que é divisível por 2. Sim, o 6, né? Só o 6, que 15 e o 9 não. Então, não vou destacar o 2, porque ele não é divisor comum dos 3. Então, 15 eu vou repetir, 6 dividido por 2 dá 3, e 9 eu vou repetir, porque o 9 não é divisível por 2. Algum deles ainda é divisível por 2? Não, nem o 15, nem o 3 e nem o 9. Então, se não dá mais para dividir por 2, eu vou dividir pelo próximo número primo depois do 2, que é o 3. 15 é divisível por 3, o 3 é divisível por 3 e o 9 é divisível por 3. Os 3 são divisíveis por 3. Então, eu coloco o 3 aqui. Vou destacar o 3, porque ele é divisor comum dos 3, né? Então, vou colocar ele de vermelho, porque ele é divisor comum do 15, do 3 e do 9, certo? Aí, vamos dividir. 15 por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Vamos ver se tem algum deles que ainda dá por 3. Agora eu tenho 5, 1 e 3. O 3 é divisível por 3, não é? Então, vamos dividir por 3 até não dar mais. Só que eu não vou destacar o 3 aqui. Por quê? Porque ele não é divisor comum dos 3, só do 3, né? Do 5 ele não é divisor nem do 1. Então, vou repetir o 5, porque 5 não é divisível por 3. Repito o 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Agora ficou 5, 1 e 1. Então, agora o 5 é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo, por 5. Não vou destacar o 5 também, porque ele não é divisor comum dos 3, é só do 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Repito 1 e 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, acabou a fatoração. Agora, a gente, para achar o máximo divisor comum, a gente vai multiplicar os fatores comuns aqui, né?
Então, que é o 2 e o 3, esses que a gente destacou aqui. No caderno de vocês, gente, aqui eu coloquei de vermelho para destacar, para saber que depois eu vou multiplicar só esses de vermelho. No caderno de vocês, vocês podem circular, fazer um círculo, tá? Circular os números, por exemplo, 2, você viu que o 2, ele é divisor comum de 30, do 24 e do 18, dos 3. Então, se ele é divisor comum, você coloca o 2 aqui e circula ele. Esse 2 aqui, ele não é divisor comum dos 3, não. É só do 12. Então, não circula, tá? Então, no caderno de vocês, vocês fazem um círculo nos divisores comuns aí. Então, o máximo divisor comum de 30, 24 e 18 é igual a... Agora, vamos multiplicar os que eu destaquei aqui. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, né? Estou multiplicando o 2 vezes 3 aqui, que foi o fator comum destacado. Então, isso quer dizer o quê? Quantos alunos havia em cada equipe? 6 alunos, porque quando eu estou achando o máximo divisor comum, eu estou achando o número de alunos de cada equipe, porque cada equipe tem o maior número de alunos possível, né? O mesmo número de alunos com o maior possível. Então, a resposta aqui, 6 alunos. 6, né? Não vou colocar alunos que não vai caber aqui, tá? 6 alunos. Agora, a letra B. Qual é o número total de equipes? Vamos ver. O número total de equipes. Para achar o número total de equipes, eu tenho aqui... eu vou somar os 30 alunos do sexto A com os 24 alunos do sexto B com os 18 alunos do sexto C, tá? Então, eu vou somar 30 mais 24 mais 18. Se eu somar 30 mais 24 mais 18, eu vou ter o total de alunos, não é? 30 mais 24, 54. 54 mais 18, 72. 72 alunos eu tenho total, não é? Então, 72 alunos. Agora, eu quero saber qual o número total de equipes. Cada equipe tem quantos alunos? 6 alunos, né? Que a gente achou aqui. Então, para saber o total de equipes, eu vou pegar os 72, que é o total de alunos, e dividir pelo número de alunos que eu tenho em cada equipe. Dividir pelo número de alunos de cada equipe. Então, 72 dividido por 6, que é o número de alunos que eu tenho em cada equipe, certo? Então, olha, esse daqui, quando eu acho os 72 alunos, é o total de alunos. E cada equipe eu tenho 6, né? Então, vou dividir para achar qual o número total de equipes. Eu vou pegar o total de alunos e dividir pelo número de alunos que eu tenho em cada equipe. Primeiro, eu vou pegar o 7. 7 dá para dividir por 6? Dá, porque ele é maior que 6, então vai dar. Vou colocar uma vírgulazinha aqui mostrando que eu estou pegando 7. 7 dividido por 6 vai dar... Aí, eu vou ver qual número que eu coloco no quociente aqui, que eu multiplico por 6, que vai dar 7, ou próximo do 7. Vai ser 1, não é? Porque o 2 vai passar, ó. 2 vezes 6 são 12. Então, vai ser 1. 1 vezes 6 dá 6. Coloco o 6 aqui e vou subtrair. 7 menos 6 sobra 1, né? 7 menos 6, 1. Agora, eu vou descer, qual o número que eu vou descer agora? O 2. Vou colocar de vermelho para mostrar que eu estou descendo ele, que eu não posso usar ele de novo. Então, eu desço o 2. Que número que ele formou com o resto? 12. 12 dividido por 6. Quando eu estou dividindo 12 por 6, eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 6, que dá 12, ou próximo do 12. O 2, não é? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. Coloco o 12 aqui, embaixo do 12, e vou subtrair. 12 menos 12, 0. Tem algarismo para descer? Sobrou 0, não tem mais, porque eu já desci o 2 aqui. Então, quando eu dividi 72 dividido por 6, deu 12. Então, qual é o número total de equipes? 12 equipes.
12 equipes. Essa é a resposta, certo? Agora, número 5. O MDC é o máximo divisor comum. De dois números é 24, certo? O MDC de dois números é 24 e o MMC é 360. E um dos números é 120. Calcule o outro número. Então, está falando que o máximo divisor de dois números é 24, o mínimo múltiplo comum é 360, e eu só sei um dos números, 120, quero achar o outro. No PET de vocês, gente, tá lá falando assim, olha, depois vocês deem uma lida no PET. O produto entre dois números naturais diferentes de zero é igual ao produto do seu máximo divisor comum pelo seu mínimo múltiplo comum. O que é produto? Toda vez que eu falo em produto, gente, eu estou realizando o quê? Uma multiplicação. Por quê? Porque produto é o resultado da multiplicação, né? Se eu falar soma, eu estou realizando uma adição, né? Se eu falar a diferença entre dois números, eu estou realizando o quê? Uma subtração, porque diferença é o resultado da subtração. Mas aqui eu falei o produto entre dois números, então é uma multiplicação. Então, o produto entre dois números naturais diferentes de zero é igual ao produto de seu máximo divisor comum pelo seu mínimo múltiplo comum. Então, quer dizer, se eu multiplicar dois números naturais, é igual a multiplicação de dois números naturais é igual ao seu máximo divisor, ao produto de seu máximo divisor comum pelo seu mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho um número que é o 120, né? Eu não tenho outro. Está falando que um dos números é 120, calcule o outro número. Se eu não sei o outro número, eu vou chamar ele de x, tá? X vezes 120. Por quê? Porque falou o produto de dois números naturais diferentes de zero é igual, então, o produto de dois números naturais, um é x, que eu não sei qual que é, vezes 120, que o outro me deu, que é 120. É igual ao produto de seu máximo divisor comum. Qual que é o máximo divisor comum deles? É o 24. Então, 24 vezes o produto do seu máximo divisor comum pelo seu mínimo. Qual que é o mínimo múltiplo comum deles? 360. Então, é igual ao produto do seu máximo divisor comum pelo seu mínimo, que é 360. Então, x vezes 120 é igual a 24 vezes 360. Porque o que está falando lá? Que o produto de dois números naturais é igual ao produto do seu máximo divisor comum pelo seu mínimo múltiplo comum, certo? Agora, vamos multiplicar 24 vezes 360. Então, eu vou repetir, x vezes 120, que é igual. Vou realizar a multiplicação aqui, ó. 360 vezes 24. Vezes 24. Vamos fazer essa multiplicação. Então, primeiro, eu vou multiplicar o 4 por 0, o 4 por 6 e o 4 por 3. 4 vezes 0, 0. 4 vai multiplicar o 6 agora. 4 vezes 6, 24. Coloco o 4, que é o algarismo da unidade, e vão 2. 4 vezes 3, 12. Mais o 2 que foi, 14. Agora, eu vou multiplicar o 2. Vou multiplicar o 2. Se eu vou multiplicar o 2, eu começo aqui embaixo dele, tá? Então, vou multiplicar o 2 por 0, por 6 e por 3. Então, começando aqui embaixo do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Coloco o 2, que é o algarismo da unidade, e vai 1. No caderno de vocês, vocês colocam 1 aqui em cima, tá? Para saber que eu tenho que somar com ele depois. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E agora eu vou somar.
Aí vou repetir, desceu 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 2, 6. E 1 mais 7, 8. Tem que colocar alinhadinho, tá? Na multiplicação. Então, deu quanto? 8.640. Então, quando a gente multiplicou 24 vezes 360, deu 8.640, certo? Aí, agora eu quero saber o valor do x aqui, né? Qual é esse número que eu multiplico por 120 que dá 8.640? Então, para saber qual que é esse número, eu vou pegar 8.640 e vou realizar a operação contrária aqui da multiplicação, que é a divisão, e vou dividir por 120, não é? Porque quando eu estou dividindo 8.640 por 120, eu estou achando um número que eu multiplico por 120, que vai dar 8.640, não é? E esse número é o número que eu estou procurando, que é o x, tá? Então, para achar o x aqui, eu vou pegar 8.640 e vou dividir por 120. Aí, agora a gente pega 86. 86 não dá para dividir por 120, porque ele é menor. Então, eu vou pegar o 4 também, que ele vai formar 864. 864 dá para dividir por 120, porque ele é maior, né? Então, eu vou pegar esse número aqui, ó, 864, tá? Aí, eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 120, que dá 864 ou perto dele. Vamos ver. 6. Porque o 7 vai passar, ó. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 2, 14. Não, vai ser o 7. Vai ser o 7, ó. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Opa. 14 vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, que foi 8. Então, 7 ficou mais próximo, 840. Né? Agora, a gente vai subtrair. 864 menos 840. Então, eu pego 4 menos 0, 4. 6 menos 4, 2. E 8 menos 8, 0, que não preciso colocar o zero esquerdo. Então, 864 menos 840, sobraram quanto? 24. Agora, eu desço o zero aqui, né? Que eu tenho um algarismo para descer ainda, para usar ainda, que eu não usei esse zero. Vou colocar de vermelho para mostrar que eu estou usando agora, que eu não posso usar ele de novo. Descendo o zero, ele formou 240 com o resto, o número 240. 240 dividido por 120. Aí eu vou ver qual número que eu multiplico por 120, que vai dar 240. Vai ser o 2. Ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. 240. 2 vezes 120, 240. E subtraio 240 menos 240, 0, né? Não tem mais algarismo para descer, porque eu já desci esse 0. Acabou a divisão. Então, 8.640 dividido por 120 deu 72. Quer dizer que número que eu multiplico por 120 que vai dar 8.640? O 72, ó. 72 vezes 120 dá 8.640. Então, tá perguntando aqui, ó. Calcule o outro número. Qual que é o outro número? Vamos colocar a resposta. O outro número é 72, né? Que quando a gente fez a divisão aqui, a gente viu que o número que multiplica por 120, que dá 8.640, é o 72. Então, o outro número é 72, certo? Agora, vamos no número 6. Lucas separou os selos de sua coleção, primeiramente, de 12 em 12, em seguida, de 24 em 24,
por último de 36 e 36. Nas 3 ocasiões, sobraram sempre 6 selos, certo? Então, ele separou os selos da coleção dele, primeiro ele dividiu de 12 em 12. Então, dividiu de 12 em 12 e sobraram 6. Depois, de 24 em 24. Dividiu, sobraram 6. Depois, ele dividiu os selos, formou grupos de 36 e 30, separou de 36 e 36, sobraram 6 também. Isso quer dizer o quê? Se ele pegou os selos da coleção dele, foi separando de 12 em 12, sobrou a mesma quantidade, sobrou 6. Depois de 24 em 24, sobrou 6 também. Depois de 36 e 36, sobraram 6. Isso ele percebeu que o quê? Que 12, 24 e 36, que o total de selos dele é um número que é um número múltiplo, que é um número que é, como que eu falo? Que é um número que é divisível por 12, por 24 e por 36 ao mesmo tempo. Quer dizer, ele está achando que é um número que é múltiplo de 12, 24 e 36 ao mesmo tempo, certo? Sabendo que o número de selos é maior que 100 e menor que 200, qual o número de selos da coleção de Lucas? Certo? Então, a gente sabe que o número da coleção dele é um número que é múltiplo de 12, 24 e 36 ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele dividiu e sobrou 6. Ele dividiu a coleção dele de 12 em 12, sobraram 6. De 24 em 24, sobraram 6. E de 36 em 36, sobraram 6. Então, de todas essas 3 maneiras que ele dividiu essa coleção dele, o resto foi igual. Então, quer dizer, para saber que número que é esse, eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum dos 3. Quer dizer, porque é um número que é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Múltiplo e divisível é a mesma coisa, tá, gente? Então, vamos lá. Então, vou achar o mínimo múltiplo comum de 12, 24 e 36. Porque a gente sabe que esse número, ele é um múltiplo comum dos 3 ao mesmo tempo, tá? Vamos fatorar. Achando o mínimo múltiplo comum, vou dividir pelo menor número primo, que é o 2. 12 é divisível por 2, 24 é divisível por 2 e 36 também é divisível por 2, tá? Então, os 3 não podem dividir por 2. Aqui eu não vou destacar não, tá, gente? O 2. Porque aqui eu não estou achando o máximo divisor comum, estou achando o mínimo múltiplo comum, tá? 12 dividido por 2 dá 6. 24 dividido por 2 dá 12. E 36 dividido por 2 dá 18. Ainda é divisível por 2, não é? Os 3 são divisíveis por 2. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Tem algum deles que ainda é divisível por 2? Sim, o 6, né? Então, vamos colocar o 2, vamos dividir por 2 até não dar mais. O 3 não é divisível por 2, repete. 6 dividido por 2 dá 3. O 9 não é divisível por 2, repito ele. Algum deles ainda dá por 2? Não, porque todos são números primos, não dão por 2. Aí eu vou pelo próximo número primo, que é 3. 3 dá para dividir por 3 e 9 também é divisível por 3. Então, coloco 3 aqui e vamos dividir. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 1. Dá 3. 3 vezes 3, 9, né? Ainda dá por 3 ainda, dá? Então, coloco 3 aqui. 1 eu repito. O outro 1 eu repito. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, acabou a fatoração. Se eu estou achando o mínimo múltiplo comum, a gente vai multiplicar agora os fatores primos. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 24 vezes 3 dá 72. Então, 72 é o mínimo múltiplo comum dos 3 aqui, é o menor múltiplo comum.
Só que está falando, aí está perguntando qual o número de selos da coleção de Lucas. Mas eu posso falar que o número de selos da coleção dele é 72? Não, porque está falando aqui, olha, sabendo que o número de selos é maior que 100 e menor que 200, certo? Então, é maior que 100 e menor que 200. 72 não é maior que 100. Mas esse é o menor múltiplo comum que eu tenho deles. Mas eu tenho mais múltiplos comuns, né? Então, para achar os múltiplos para achar quais são os outros múltiplos comuns, eu vou achar os múltiplos de 72, porque de 72 em 72 eu vou ter múltiplos comuns, tá? Então, começar pelo 0, depois 72, depois 72 mais 72, eu vou achar o próximo. O 72 é o menor múltiplo comum que eles têm. Vou tirar o 0 sem contar o 0, né? O menor múltiplo comum que eles têm é o 72, tirando o 0, né? Mas depois, para achar os próximos, é só ir aumentando. 72 mais 72, que vai dar 144. 144 mais 72. 144 mais 72 vai dar 216. Aqui eu vou colocar reticências, porque ele é infinito, que a gente já chegou, falando, sabendo que o número de selos é maior que 100 e menor que 200. Então, qual que vai ser? Maior que 100, menor que 200? O 144, certo? Então, qual o número de selos da coleção de Lucas? Coloca a resposta igual a 144 selos, certo? Por quê? Porque falou que está entre 100 e 200, é maior que 100 e menor que 200. Então, a gente achou o mínimo múltiplo comum, que é o 72, que é o menor múltiplo comum que eu tenho entre eles, certo? Mas para achar os próximos, é só a gente aumentando 72, mais 72, mais 72. Por que a gente parou aqui? Porque a gente quer um número que seja maior que 100 e menor que 200. Já encontramos, que é o 144, certo? Espero que vocês tenham entendido, gente, a aula de hoje. Revejam os outros vídeos, porque uma é sequência do outro. Se você não entendeu a aula anterior, vai ser mais difícil de entender essa aula, tá? Então, revejam os outros vídeos para vocês aprenderem melhor essa aula, porque aí vocês vão lembrando e vai sendo mais fácil, tá? Então, hoje a gente encerra a semana 5 de matemática e depois, a semana que vem, a gente inicia na semana 6. Até lá!